A paz seja convosco, graças a Deus. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, em todos os teus caminhos, hoje e todo sempre. Ouve atentamente a palavra de Deus, ouve do começo ao fim. Estou com a Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Carta à igreja em Efeso. Ouve atentamente, inclina os teus ouvidos e abre teu coração. Está escrito: ao anjo da igreja em Efeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Louvado seja Deus. Ouve atentamente do começo ao fim. Ao anjo da igreja em Efésios escreve: o Senhor Jesus, ele ditou estas palavras para o apóstolo João. E o apóstolo João escreveu, e o Senhor deu ordem para enviar nessas 7 igrejas, nessas 7 cidades. Nessa carta em Efésio, ele fala: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele conserva na mão direita as suas 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Aquelas igrejas naquelas cidades, elas foram privilegiadas. O Senhor Jesus estava olhando para elas e estava com elas. Candeeiro quer dizer candelabro, castiçal, que tem 7 braços, aonde coloca 7 lâmpadas ou 7 tochas de fogo com óleo. Coloca o óleo e faz ali as tochas de fogo, acendendo o fogo naquele óleo. Os sacerdotes faziam isso e fazem ainda. O Senhor Jesus, ele sabe de todas as coisas, como está escrito no versículo 2: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O Senhor Jesus falou para aquela igreja, como hoje ele fala para todo homem, toda mulher: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Conheço o que tu faz, o dia a dia. Eu conheço o teu labor, o teu esforço, a tua dedicação. Conheço a tua perseverança, a tua paciência. Ele conhece de todo homem, de toda mulher. Assim como ele via naquela igreja em Efésio, ele vê nos dias de hoje. O Senhor Jesus, ele sabe, ele vê todas as coisas. Ele sabe de tudo. Nada passa despercebido dos olhos dele. Obedece a ele, faz a vontade dele, anda no caminho dele. E que não pode suportar homens maus. O Senhor via naquela igreja que eles não suportavam homens maus, como hoje tem pessoas que não suportam homens maus. E que puseste à prova os que
A si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Eles colocavam à prova. Se é apóstolo, então mostra as tuas credenciais de apóstolo. Milagres miraculosos, prodígios, ressuscita mortos, faz o paralítico levantar, faz milagres que a medicina não entende, que a medicina fica sem saber explicar. Alguém desenganado pela medicina, pelos médicos, e aquele apóstolo faz acontecer aquilo que a pessoa deseja na vida dela. Aquilo que a medicina não pôde fazer, por intermédio do apóstolo, essa pessoa recebe. Era isso que eles faziam. E se o apóstolo não fizesse isso, eles não via como apóstolo. O apóstolo Paulo de Tarso pregou nessa igreja. E o apóstolo mostra as suas credenciais dessa forma. Milagres miraculosos, prodígios, o sobrenatural por intermédio da vida do apóstolo. Deus, ele confirma aquilo que o apóstolo falou, aquilo que o apóstolo determinou. Se de fato é apóstolo do Senhor, é apóstolo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Grande e poderoso é Deus. Deus tem o controle de tudo. Continua no versículo 3. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. O Senhor Jesus via isso naquela igreja, e Ele vê na vida de pessoas hoje, a perseverança, e que a pessoa está suportando por causa do nome do Senhor Jesus. E não deixastes esmorecer, desfalecer, ou seja, não para, continue crendo, continue confiando no Senhor. Tenha paciência, espera no Senhor, porque Ele está vendo tudo, e está no controle de tudo. Está nas mãos dEle esse controle, esse domínio. Persevera, crendo de todo o teu coração no Senhor Jesus. No versículo 4, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui foi algo que entristeceu o coração de Deus. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Não abandona o teu primeiro amor. Ou seja, guarda no teu coração a essência de Deus. A pessoa, ela abandona o primeiro amor sem perceber. Ou seja, não ora mais, não jejuma mais, não acorda às madrugadas para orar, deixa de ir para a igreja, deixa de ouvir a palavra de Deus. E essa pessoa, ela vai abandonando o seu primeiro amor. E essa pessoa, ela é achada em falta. A pessoa, ela já não sente a presença de Deus como sentia, né? Nos louvores, já não sente mais a unção como sentia. Pessoas que cantavam louvores a Deus, hoje já não canta mais, já não louva mais, já não adora mais como adorava. Essa pessoa, ela está abandonando o primeiro amor. E isso é falta grave. Isso é algo grave na vida da pessoa. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Preserva no teu coração e não abandona o teu primeiro amor. Lembra quando você estava na igreja, adorando e louvando e exaltando, que hoje você tem saudade até dos louvores. Quando você ouve o louvor, você fala assim: esse louvor eu lembro quando eu estava na igreja, naquele tempo, era tão bom. Ou seja, essa pessoa, ela está abandonando a cada dia o seu primeiro amor. Não abandona, não abandona. Preserva dentro do teu coração a essência do primeiro amor, a chama de Deus, o fogo dentro de ti. Não deixa esse fogo apagar, não. Tem pessoas que ainda têm fogo, ainda que esteja praticamente apagado,
ainda há fogo aí. E esse fogo tem que ser aceso. Você já viu um fogo que está praticamente apagado? E a pessoa chega ali, começa a soprar naquele fogo, naquele pouquinho de fogo que tem. Começa uma fumacinha e de repente aquela fumaça começa a desaparecer e o fogo aparece. Aí depois o fogo cresce quando coloca lenha, quando coloca algo ali para aquele fogo queimar. Assim também é a pessoa quando ela inclina os ouvidos e abre o coração e passa a ouvir a palavra de Deus. Passa a buscar Deus como tem que buscar. Essa chama dentro da pessoa começa a acender, começa a crescer. E essa pessoa, ela passa a sentir o que ela sentia antes. A essência do primeiro amor. O Senhor Jesus viu naquela igreja essa falta. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. No versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, ele fala. Ele está mandando a pessoa lembrar. Pois, de onde caíste? E arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando a pessoa entregou a vida para Jesus, começou a ir para a igreja e começou a praticar a palavra de Deus. Começou a dizer não para o mundo, não para as amizades, não para os convites da carne, para as fascinações do mundo. E a pessoa falou, não, eu não sou mais desse mundo. E essa pessoa ficou na igreja tempos e tempos, praticando a palavra de Deus. Aí entrou alguma coisa na vida da pessoa e começou a afastar a pessoa da presença de Deus. E essa pessoa caiu. E a Bíblia está mandando você lembrar o que fez você cair, o que fez você sair da presença de Deus. O que fez você retroceder. O Senhor está falando, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. E volta a praticar as primeiras obras, volta a fazer o que você fazia para a glória de Deus. Você louvava, você parou de louvar. Você falava de Jesus para as pessoas, você parou de falar. Você falava das maravilhas de Deus, dava testemunho das maravilhas de Deus. E hoje parou de fazer isto. Volta às primeiras obras. Praticam elas. Isso dá prazer a Deus. O Senhor viu naquela igreja essa falta. Eles esfriaram, porque o fogo foi apagando. Mas quando Jesus fala essas palavras para a pessoa, é porque ainda existe ali um foguinho ali. Ainda existe algo ali que é aproveitoso. E o Senhor Jesus quer aproveitar. Se soprar, vai fazer um fogo grande dentro dessa pessoa, o fogo santo. O fogo, a presença de Deus. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha, candeeiro é candelabro, castiçal, que tem 7 braços, que coloca 7 lamparinas. 7 lâmpadas, onde acende as 7 tochas. Ou seja, esse candelabro aqui é a presença de Deus. Ele está falando, caso essa pessoa não se arrependa e não volte para ele, ele remove esse candeeiro, ou seja, esse fogo, a presença dele, dessa pessoa, e dá para aquela outra pessoa que quer fazer a vontade de Deus. Isso acontece muito nos ministérios, na vida de pessoas. Tem ministério que era uma chama, um fogo muito grande, e foi tirado o fogo daquele ministério e dado para outro ministério. Assim também pessoas que não se arrependeram e foi tirado o fogo daquela pessoa, o fogo santo, a chama de Deus, e foi colocado em outra pessoa, porque a pessoa não se arrependeu. Mas hoje Jesus está dando oportunidade para essa pessoa.
para lembrar de onde ela caiu. E ela volta a praticar as primeiras obras. E ele está falando, se caso essa pessoa não se arrependa, ele vai mover aquilo que ele deu para a pessoa e vai dar para uma pessoa que honra o Senhor, que adora o Senhor, que fala do Senhor, que exalta o Senhor. É isso que ele está falando. Então não deixa isso acontecer. Deixa o vento soprar em você e que essa chama volta a ser acesa em nome do Senhor Jesus. Essa chama que um dia estava dentro de ti, volta a ser acesa. O fogo santo dentro de ti. Louvado seja Deus. Toma posse de todo o teu coração. Você que parou de ir para a igreja, você que parou de ouvir a palavra de Deus, Deus está falando contigo. É com você mesmo que Deus está falando. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. E ele fala mais, versículo 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha só. Deus, ele é a favor dessa pessoa que odeia as obras do mundo. Nicolaítas é um povo que comia comidas sacrificadas. Povo idólatras. Um povo que vivia na prática da carne, na prática das quais aborrece a Deus. E aquela igreja odiava a prática deles. Preste bem atenção, que odeia as obras, os feitos. Não é odiar a pessoa, não. É odiar o que a pessoa faz. Nós não podemos odiar a pessoa, nós temos que odiar o que a pessoa faz. Aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Odeia as obras da carne, as obras das quais dá prazer a Satanás, ao mundo, à carne. Jesus odeia as obras da carne. Ele odeia o pecado. Ele odeia tudo aquilo que aborrece a ele. No versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Que maravilha! Ao vencedor. Seja um vencedor. Não desiste do Senhor Jesus. Permanece com o Senhor Jesus. Bem-aventurados são aqueles que descem a sepultura com Deus. Eles vão sair da sepultura em companhia do Senhor Jesus, transformados. Corpos celestiais. Todo aquele que desceu com Deus à sepultura vai sair da sepultura com o Senhor Jesus, em companhia do Senhor Jesus. Bem-aventurada essa pessoa. Ela vai comer do fruto da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É salvação, vida eterna, meu irmão, minha irmã. Bem-aventurado é o vencedor, a pessoa que não desiste, a pessoa que persevera, a pessoa que não abre mão do Senhor. Creia de todo o teu coração na palavra de Deus, creia em nome do Senhor Jesus. Que você, quando descer à sepultura, você desça com Deus, na presença de Deus. Que você não desça em pecado, fazendo coisas erradas. Que quando chegar o teu dia de você descer à sepultura, que você esteja na presença de Deus. E que você desça à sepultura seguro na mão de Deus. E é certo de que Deus vai tirar você da sepultura em companhia do Senhor Jesus, para morar eternamente no reino do céu, ser salvo, ter vida eterna. Toma posse da palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Toma posse de todo o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Compartilhe essa mensagem, que aonde chegar Deus seja glorificado. Louvado seja Deus. Você que não se inscreveu ainda nesse canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Eu estou orando a favor da tua vida. E eu creio que Deus está no controle da minha e da sua vida. Que Deus possa suprir as tuas necessidades. A necessidade de cada pessoa que está inscrita nesse canal. A necessidade dessa pessoa que está ouvindo a palavra. Louvado seja Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém. Graças a Deus.